Fala galera, hoje é dia de V de Vingança. Remember, remember, the 5th of November. Uma das histórias mais revolucionárias dos quadrinhos de todos os tempos, V de Vingança é uma história publicada pelo selo Vertigo da DC, escrita por Alan Moore e desenhada por David Lloyd entre 1988 e 1989. A história se passa numa realidade alternativa, no ano de 1997. Nesse mundo, aconteceu uma grande guerra, e agora a Inglaterra é comandada por um governo totalitário e fascista, onde negros, homossexuais ou qualquer um considerado fora do padrão conservador ou contra as ideias do governo era oprimido, torturado e morto. É nesse cenário que aparece alguém para lutar contra esse governo e dar voz mais uma vez ao povo. Um personagem chamado só pela letra V, que é mais que só uma pessoa normal. Ele é uma ideia. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no dia 5 de novembro do futuro distópico ano de 1997, numa Londres sombria, onde o jornal de rádio comandado pela Voz do Destino informa a situação atual da Inglaterra, com toques de recolher, terroristas, zonas de quarentena e racionamento de comida. Tudo comandado por uma ditadura fascista, onde o povo não tem mais direito à liberdade de expressão ou qualquer outro tipo de controle da própria vida. Nessa situação, uma garota de 16 anos de idade caminha por Westminster. Em má situação, ela vai se prostituir pela primeira vez. Mas para o seu azar, o seu potencial primeiro cliente é um homem-dedo. Assim são chamados os homens da polícia atual da Inglaterra. Pelo crime de prostituição, aquele homem, junto dos seus colegas de trabalho, podem fazer o que quiserem com a garota. E a sua intenção é primeiro violentá-la e depois matá-la. Só que de repente eles são interrompidos pela chegada de um homem mascarado, vestindo uma espécie de sobretudo e uma cartola, e recitando Macbeth. E se movendo extremamente rápido, ele mata boa parte daqueles homens usando gás lacrimogênio para confundi-los e explosivos para explodi-los. E assim, ele salva a garota. A máscara que esse homem usa é o rosto de um homem inglês que viveu há muitos anos atrás chamado Guy Fawkes, que tentou explodir o parlamento num dia 5 de novembro, num dia que ficou conhecido como a Conspiração da Pólvora. Depois de salvá-la, esse homem leva a garota para um telhado próximo, quando de repente o parlamento inglês explode, seguido de um festival de fogos de artifício. O homem diz que a abertura terminou. Agora eles precisam preparar o primeiro ato. E, sem ter nem o que dizer, a garota, desnorteada, o acompanha. No dia 6 de novembro, as forças do governo investigam o ocorrido, mas não encontram nenhuma pista significativa. Só sabem que o homem mascarado conseguiu algo que julgavam ser impossível. Ele os feriu e manchou a imagem do governo fascista. A Inglaterra, nesse cenário, é comandada por um grupo chamado de A Cabeça, sendo que o líder é Adam Susan. Ele comanda divisões que também têm os seus líderes, como Conrad Heyer, sendo o olho, as câmeras que vigiam o país. O Sr. Etheridge lidera o ouvido, as escutas telefônicas e de comunicação. Eric Finch lidera o nariz, que seriam as investigações, os detetives. O Sr. Derek Almond lidera uma subdivisão, os dedos, que seriam os policiais, os homens-dedo. E existe também a boca, onde dali sai a voz do destino. Uma voz que transmite informações por ondas de rádio a toda Londres. O destino, na verdade, é o nome de um megacomputador usado pelo líder Adam Susan para comandar tudo, para saber de tudo, ver e ouvir tudo. E a voz do destino seria como a voz do próprio computador, só que ela era feita por uma pessoa, o Sr. Lewis Protero.
Protero é convocado para transmitir uma mentira para maquiar o ocorrido. Ele diz que, oficialmente, a explosão do parlamento foi uma demolição realizada no meio da noite para não causar congestionamentos, e os fogos de artifício foram só um efeito colateral. Mas dentro da cabeça, eles começam a discutir sobre quem seria esse tal homem mascarado e o que será que ele quer com tudo isso. O mascarado leva a moça vendada para seu esconderijo, o seu lar, chamado de Galeria das Sombras. Um local cheio de livros, quadrinhos, discos, filmes e diversas representações culturais que foram totalmente banidas pelo governo da Inglaterra. Mas aquele homem tem um plano muito bem elaborado para derrubá-los. Ele quer trazer de volta o poder para a sociedade, a liberdade e a justiça. Só que para conseguir o seu objetivo, ele faz qualquer coisa. Para ele, os fins justificam os meios. Ele não vai se importar em destruir para depois reconstruir, ou matar para salvar. Naquela noite, Lewis Protero, a voz do destino, é escoltado num trem por militares. E enquanto fala sobre a sua coleção de bonecas, Protero é interrompido por barulhos. Luzes se apagam e o trem para. Naquele momento, o transporte é atacado, onde os militares são mortos e Lewis Protero é sequestrado. Pouco depois, o Sr. Finch, do Nariz, chefia as investigações na cena do crime. Protero está desaparecido e os seus seguranças foram mortos, aparentemente perfurados, mas não por armas, e sim por dedos humanos. Finch deduz que se trata do mesmo homem mascarado que explodiu o parlamento, e percebe que o seu suspeito não é nada normal, seja física ou mentalmente. Aquele homem deixou um símbolo com a letra V pintado ali no trem e uma flor Violet Carson, uma rosa que até então se pensava estar extinta. De volta na Galeria das Sombras, o homem mascarado deixa Protero desacordado num quarto especial e vai conversar com a garota que salvou antes. E então finalmente eles se apresentam. O homem diz que não tem um nome, ele deve ser chamado apenas como V. E a moça se apresenta como Eve Hammond. Eve nasceu em 1981 e ela lembra de uma recessão naquela década que foi seguida de uma guerra mundial que destruiu a África e afetou profundamente toda a Europa e a Inglaterra, fazendo o país cair num estado de caos. Até que uma coalizão fascista assumiu o poder, chamada de Fogo Nórdico, que perseguia e destruía todos que julgava diferentes. Negros, paquistaneses, homossexuais e socialistas. E é esse o governo que ainda está no poder. A mãe de Eve, doente, morreu. E o pai dela foi levado pelo governo por ter feito parte de um grupo socialista quando era jovem. E ela nunca mais o viu. Eve foi colocada para trabalhar numa fábrica de fósforos, onde as garotas se prostituíam para conseguir dinheiro para comida. E na noite anterior, ela decidiu fazer o mesmo. Foi quando aqueles homens-dedo a atacaram e a matariam se não fosse por V. E agora, ela não tem mais para onde ir. Mas agora ela se sentia segura ali. Ia ficar tudo bem. Mas Lewis Protero tinha um destino diferente. E despertava usando um uniforme militar e dá de cara com uma placa dizendo Centro de Readaptação de Larkhill. Era um campo de concentração. V se prepara e vai até a área onde mantém Protero, onde o chama de Comandante Protero, deixando claro que sabe quem ele é. Protero comandava o local que era na verdade um campo de concentração, e V afirma que esteve ali em 1993. Protero tem uma coleção gigantesca de bonecas e é obcecado por elas. Então V o manipula com isso. Ele pegou a sua coleção e as colocou no lugar dos prisioneiros, relembrando como era o campo de concentração. Naquele lugar foram feitos experimentos com alguns prisioneiros, principalmente num corredor com alguns presos onde as celas tinham números romanos. E V era o prisioneiro de número 5.
ou seja, em número romano, a letra V. Então quando Protero percebe quem é aquele homem, ele se apavora. V relembra que o comandante era responsável pelo forno que queimava os prisioneiros. E agora ele vai recriar essa cena com as bonecas de Protero, já que ele se importa mais com plástico e porcelana do que com carne e osso. V atormenta Protero drasticamente até deixá-lo completamente insano e traumatizado. Assim, depois de tudo isso, ele é deixado nas portas da Nova Scotland Yard, onde é encontrado catatônico, apenas repetindo a palavra mamãe. A mesma coisa que as suas bonecas diziam enquanto queimavam. Sem Protero, a voz do destino vai ao ar com outra pessoa. Acontece que foi criada toda uma crença em torno da voz do destino, levando as pessoas a acreditarem que era o computador do destino que realmente controlava tudo. Então V conseguiu o que queria. As pessoas notaram a diferença e começaram a duvidar. E a partir de agora, nada seria como antes. No dia 12 de dezembro de 1997, Adam Susan, o líder do governo, vai até o seu escritório, onde fala sozinho, reafirmando seu papel, acreditando que não existe lugar para liberdade ou escolha, só para o fascismo. Porque para ele tudo deveria ser controlado. E para isso ele declara o seu amor ao maior controle de Londres. Ele declara amor ao computador destino. Enquanto isso, V escala o topo do prédio Old Bailey e conversa com a estátua da Madame Justiça. Ele trata a estátua como se fosse uma velha amante e ele o rejeitado. V a acusa de traí-lo com homens fardados, porque não existe justiça sem liberdade. Então ele encontrou uma nova amante, a anarquia. Assim como símbolo do seu novo amor, V explode a estátua da justiça. E enquanto tudo isso acontecia, Eric Finch tentava questionar Lewis Protero sobre o homem que lhe causou isso, mas Protero ainda estava insano. E quando Finch diz que vai voltar pelas 5, Protero muda a palavra mamãe e passa a repetir apenas a palavra 5. No dia 15 de dezembro, na Galeria das Sombras, Eve demonstra que se sente mais confortável ali com V. E ela diz que quer ajudá-lo na sua luta. Ela quer fazer parte disso. Então V aceita, dizendo que muito em breve vai realmente precisar da sua ajuda. 5 dias depois, na abadia de Westminster, acontece a missa do bispo Anthony Lilliman, onde membros da cabeça estão presentes inclusive. E no fim dos sermões, Derek, o líder dos Homem-Dedo, e a sua esposa Rosemary Almond se despedem de Conrad Heyer, o líder do Olho, e da sua esposa Ellen. Com o fim da missa, o bispo Lilliman se retira aos seus aposentos e ele ordena ao seu ajudante que lhe traga uma jovem, como de costume. Mesmo com a sua formação religiosa, o bispo se entrega aos desejos carnais com garotas, principalmente todas as noites depois da sua missa. E ele fica quase desapontado ao descobrir que a garota daquela noite tinha 15 anos, porque ele prefere as mais jovens. Mas a garota dessa noite era Eve Hammond. Enquanto o bispo diz para odiar o pecado e amar o pecador, se jogando para cima da garota, Eve tenta se esquivar, perguntando se pode abrir a janela, porque ela gosta de ouvir o vento. Ela acha isso excitante. Então, aceitando, o bispo abre a janela e leva a garota para o seu quarto. Mas Eve revida atacando o bispo, e quando ele corre jurando que vai matar a garota, ele se depara com quem entrou por aquela mesma janela. V estava ali. No quartel do ouvido, 2 dos agentes ligam uma escuta no quarto do bispo, porque aquela era a hora das crianças. Mas eles ficam chocados ao ouvir a voz de outro homem, dizendo que se o bispo é um homem mandado por Deus, então ele era um homem mandado pelo diabo. Naquela noite,
Eric Finch, do nariz, as investigações, e Derek Almond, do dedo, os policiais, chegam na casa do bispo e encontram os seguranças mortos. E uma flor, Violet Carson, com o corpo do bispo. As investigações e as gravações mostram que, quando V se apresentou ao bispo, ele sabia que aquele homem era o homem da sala 5. O homem que surgiu no meio do fogo. O bispo trabalhou em Larkhill e ainda tinha pesadelos com aquele homem saindo no meio das chamas. Então, o forçando a consumir uma hóstia de cianureto, V matou o bispo envenenado. Durante a autópsia do bispo, Eric Finch leva as duas rosas Violet Carson para Delia Surridge, a legista. E ela fica surpresa ao ver essas rosas, que estão extintas desde a guerra. Então ela pede para levá-las para casa. No dia 23 de dezembro, na Galeria das Sombras, Eve está irritada. Ela não sabia que V iria matar o bispo. Ela achava que iria só expor os seus casos. Então Eve diz que não fará mais parte de nenhum outro assassinato. Então, enquanto a legista Delia Surridge voltava para sua casa com aquelas rosas raras, V deixa Eve dormindo e dessa vez vai para sua próxima missão sozinho. Eric Finch e o seu assistente Dominic Stone continuam investigando os ataques de V. E Stone traça uma conexão entre V e uma série de experimentos hormonais secretos que ocorreram no campo de Larkhill entre 1992 e 1993. Isso porque praticamente todas as pessoas que trabalharam em Larkhill estavam mortas. V não tinha começado seus trabalhos há 2 meses como eles imaginavam, mas tinham 3 administradores do campo que chamavam mais a atenção. E 2 deles eram as vítimas de V, Lewis Protero e o bispo Anthony Lilliman. O terceiro nome no registro é de Delia Surridge, ou seja, a doutora é a próxima vítima. Na sua casa, com as flores nas mãos, Delia lembra do homem no meio das chamas. E naquela noite, enquanto ela dorme, V aparece. Delia acorda e pergunta se ele veio para matá-la. E quando V responde que sim, ela só diz, graças a Deus. Eric Finch e Dominic Stone tentam ligar para a doutora Delia, mas sem sucesso. Então ligam para o chefe da polícia, Derek Almond. Em Plaistow, V conversa com Delia. E ela diz que quando o viu fugindo naquela noite, saindo da sala 5 no meio das chamas, ela sabia que ele iria atrás dela algum dia. E esse dia chegou. Delia, mais do que ninguém, é responsável diretamente pelo que V se tornou, com experimentos médicos e torturas. Só que ao contrário dos outros, Delia é a única a sentir algum remorso pelo que fez em Larkhill. Por isso também, V mata Delia da forma mais indolor possível. Ele já injetou veneno nela enquanto ela dormia. Assim, enquanto aquilo vai fazendo efeito, Delia pede para ver o rosto dele pela última vez. E quando ela o vê, diz que é lindo. Provavelmente se referindo ao seu trabalho ter sido um sucesso. Delicadamente, então, V fecha o quarto e Delia morre com uma rosa Violet Carson nas mãos. O problema é que ao sair dali, Derek Almond já tinha chegado e encontra V no corredor. Derek estava obcecado por V e até aterrorizava sua esposa com a arma vazia naquela noite. Então, na pressa de encontrar o terrorista, a sua arma não estava carregada, o que deu chance para V matá-lo. Desse jeito, quando Eric Finch chega, ele encontra o corpo de Derek no corredor e de Delia no quarto. E ali, o diário dela, contando a sua passagem e tudo o que fez em Larkhill. Na véspera do Natal de 1997, Eric Finch lê o diário de Delia e relata suas descobertas ao líder Adam Susan. O que V estava fazendo era uma vingança. O diário tem um relato detalhando os estudos com hormônios que Delia Surridge fez em Larkhill.
As pessoas ali eram cobaias, submetidas a experimentos bizarros, e quase todos morriam desenvolvendo alguma mutação no corpo ou delírios psicóticos. 48 pessoas foram submetidas aos testes. 70% morreram imediatamente, e os outros morreram aos poucos. No fim, só 5 resistiram e foram levados para uma ala médica. 2 homens e 3 mulheres. Mas o caso mais fascinante era do paciente da sala número 5. Ele não parecia ser afetado pelos experimentos e tinha um olhar intenso. A força e os reflexos do sujeito foram muito aprimorados com os tratamentos hormonais, mas os procedimentos pareciam tê-lo deixado insano. Parecendo inofensivo, ele foi autorizado a sair da cela e andar pelos jardins, onde mostrou uma aptidão espetacular à jardinagem. E com isso, ele teve acesso a produtos químicos como amônia, solvente e fertilizantes. Até que um dia houve uma explosão. O paciente usou os produtos para criar gás mostarda e napalm, explodindo a sala 5. E matando muitas pessoas no processo. Assim ele surgiu no meio das chamas e fugiu de Larkhill. O paciente da sala 5 nunca mais foi visto até agora. Até reaparecer com o codinome V. Eric Finch destaca que existem algumas possibilidades para o diário de Delia ter sido encontrado tão facilmente do lado da sua cama. Uma é que V só queria vingança e agora que matou a todos, ele acabou. Ou a segunda hipótese era que ele tinha um plano ainda mais elaborado e estava apenas eliminando as pessoas que poderiam identificá-lo. O que para Eric Finch e Adam Susan era muito mais assustador. No dia 5 de janeiro de 1998, na Galeria das Sombras, V sempre apresenta para Eve algum tipo de arte. Dessa vez ele faz mágica, fazendo um coelho desaparecer e reaparecer logo em seguida. Mas depois eles dançam, e é nesse momento que Eve pergunta para V por que ele nunca a desejou. Se existe outra pessoa, ou se ele não gosta de mulheres, estava tudo bem, mas por quê? Então ele fala o que ela está pensando e não tem coragem para perguntar. Ou seria porque ele é o seu pai? V não responde e diz para Eve acompanhá-la, mas vendada, porque era uma surpresa. De repente, o clima esfria e Eve começa a escutar uma gravação de quando ela dizia que queria ajudar V na sua luta. Sem entender nada, Eve tira a venda e vê que está no meio da rua. Então V diz que não, ele não é o seu pai. O pai dela está morto. Eve fica incomodada com o jeito que ele fala, então quando encosta nele, dizendo para voltarem para casa, ela percebe que aquilo era só um boneco com um gravador. Eve estava ali, sozinha, abandonada, no meio da rua. Enquanto isso, acontecia o enterro de Derek Almond. E Rosemary, agora viúva, reflete sobre a situação. Como ninguém gostava de Derek, nem os seus companheiros de trabalho. Até ela mesma o odiava às vezes. Ela tinha medo de Derek, ao mesmo tempo que o amava. Roger Dascombe era o responsável pela transmissão de rádio da Voz do Destino. E ele também odiava Derek. Mas agora ele oferece ajuda a Rosemary, com avanços indecentes. Rose agora estava sozinha e perdida e não sabia o que fazer, como pagar as contas ou como sobreviver. Ela tinha nojo de Roger Dascombe, mas ele estava ali. Então, para não enfrentar tudo aquilo sozinha, Rosemary aceita os seus avanços. No dia 23 de fevereiro, funcionários de uma emissora de TV são surpreendidos quando V aparece. Enquanto eles assistiam uma série de um suposto herói futurista chamado Storm Saxon, V acaba com os seguranças e invade a emissora onde ele faz uma gravação. Logo em seguida, ele vai até a torre de transmissão, a Torre Jordan, com bombas amarradas no seu corpo. O local é onde Roger Dascombe comanda qualquer transmissão, seja de TV,
controlada pelo governo, ou como as ondas de rádio da Voz do Destino. E V o obriga a transmitir o que gravou. Cortando a série de Storm Saxon na TV de todos, em rede nacional e em horário nobre, V agora surge no seu lugar, pronto para um discurso. V fala sobre a evolução humana e sobre a responsabilidade da humanidade. Como o medo das pessoas de assumir as suas responsabilidades deixaram homens lunáticos no poder. Homens como Hitler, Stalin e Mussolini. Mas pior do que isso, esses fascistas não chegaram do nada. As pessoas os elegeram. Isso acontece porque a criação de um medo, muitas vezes falso, faz o ódio ganhar espaço e faz homens violentos chegarem no poder. Foi isso o que aconteceu com a Inglaterra com o fogo nórdico, e o povo aceitou as suas ordens insensatas sem questionar. Mas agora V diz que o povo tem um prazo para mudar isso, para despertar, para lutar. Ele vai lhes dar 2 anos para que uma mudança real aconteça. Enquanto esse discurso era transmitido, a polícia invadia a Torre Jordan. E quando chegam na sala de transmissão e encontram o homem de chapéu, máscara e sobretudo, eles simplesmente atiram. Imediatamente o corpo cai para o andar de baixo, imóvel. O homem de chapéu, máscara e sobretudo estava morto. Só que quando Eric Finch chega na torre, 10 minutos depois, ele conhece Peter Creed, o novo chefe do Dedo, no lugar de Derek Almond, que se orgulhava do que os homens Dedo tinham feito. Então Eric questiona onde estava Roger Dascombe. E quando Eric tira a máscara do homem morto no chão, ele tem a sua resposta. Era Roger Dascombe. Irritado pela arrogância de Peter Creed em acreditar que teria resolvido tudo tão fácil, as coisas só pioram quando Peter diz que Eric está descontrolado porque a médica com quem ele tinha um caso tinha sido assassinada. Ele se referia à doutora Delia, o que era um segredo. Então imediatamente Eric Finch fecha o punho e lhe dá um soco. Isso lhe rende uma licença forçada, onde Eric fica afastado de toda a investigação, deixando seu assistente Dominic Stone no seu lugar. Pouco tempo depois disso, vemos um homem chamado Gordon Daytrich, um tipo de contrabandista cheio de contatos importantes. E ele abriga uma garota na sua casa atualmente. Ele abriga agora uma garota muito mais jovem, com quem começou um relacionamento. Era Eve Hammond. No dia 8 de março, quando Gordon e Eve vão no bar Kit Kat Keller, um bar com pessoas como a, pela segunda vez, viúva Rosemary Almond sendo retirada dali por falta de dinheiro, ou o novo chefe da polícia Peter Creed se mostrando ser mais corrupto que todos os contatos de Gordon juntos. Gordon tratava Eve muito bem. E ela se sentia sortuda por ter sido alguém como ele quem a encontrou jogada nas ruas, procurando comida em latas de lixo. Só que ali, um gangster chamado Alistair Harper chega para conversar com Gordon, mas eles são interrompidos por outro homem que tenta pedir dinheiro a outros homens ali dentro, mas acaba sendo espancado até a morte. E isso deixa Eve chocada. No dia 15 de abril de 1998, Eve deixa o quarto de hóspedes e passa a dormir no mesmo quarto e mesma cama de Gordon. O relacionamento deles se intensificava. Mas em 11 de junho daquele ano, Gordon chega correndo, dizendo para Eve se esconder porque eles tinham visitas. Ele tinha negócios com Alistair Harper, só que o homem era ganancioso e não queria dividir os ganhos. Então ele vai até a casa de Gordon, e enquanto eles conversam por através da porta da entrada, Harper atravessa uma espada pela porta e mata Gordon Daytrich. Eve estava sozinha mais uma vez, depois de perder o pai, de ser abandonada por V e agora por perder Gordon.
Eve encontra uma arma na casa de Gordon e estava pronta para voltar ao Kit Kat Keller e matar Harper, nem que isso também a matasse. Quando ela chega perto da entrada, ela vê Rosemary Almond procurando a entrada de funcionários, porque para pagar as contas agora, ela começaria a trabalhar no bar. Naquela noite, Eve espera perto dali, esperando pela noite toda até encontrar Harper. E quando ela o vê saindo do bar, é ela quem é encontrada. Alguém a pega pelas costas enquanto ela apontava a arma para Harper. E antes que o pior acontecesse, Eve é sequestrada. Eve tem um sonho confuso. Ela anda por um lugar que mistura a sua casa da infância, a Galeria das Sombras e a casa de Gordon. No sonho, ela encontra os seus pais. De repente, encontra Gordon. E tudo se transforma quando ela encontra V e foge desesperadamente dele, mas é capturada. Eve acorda numa prisão. Um lugar sujo, com um buraco na parede, onde sempre tem um rato ali. Ela tá assustada, não sabe por que tá presa, e tem um rato ali. Um tempo depois, homens fardados vão buscá-la e começam um interrogatório. Um homem mostra uma gravação da primeira noite em que Eve foi vista nas ruas, onde ela tentou seduzir um homem dedo, e V apareceu. Eles diziam que Eve trabalhava para ele, por isso ela foi encontrada do lado de fora do Kit Kat Keller com uma arma na mão, um lugar onde Peter Creed, o líder da polícia, frequentava. Aquilo era uma tentativa de assassinato. Por isso ela estava presa e era torturada. Um homem raspou os cabelos de Eve e então ela foi jogada na sua cela mais uma vez. Uma cela que sempre tinha um rato ali, mas ela não se importava mais, porque agora eles eram iguais. Eve passou fome e frio, até que num dia, no buraco onde tinha o rato, ela encontrou uma carta que mudou a sua vida. A carta era escrita num papel higiênico. Era de uma prisioneira que já passou por ali, chamada Valerie. E na carta, ela contava a sua vida. Valerie nasceu em Nottingham, no ano de 1957, e ainda jovem se descobriu homossexual. Em 1976, ela contou isso aos seus pais, que a rejeitaram, e ela foi para Londres estudar para ser atriz. Enquanto é torturada e interrogada, Eve só tem a carta para se manter ali, e ela continua lendo. No cinema, Valerie conheceu Ruth, o amor da sua vida, e elas começaram a morar juntas, num lugar cheio de rosas Violet Carson. Elas passaram pela guerra em 1988 e pela ascensão dos fascistas do fogo nórdico. Mas em 1992, Ruth foi levada por eles enquanto procurava comida. Então Ruth assinou um documento dizendo que foi seduzida por Valerie. Valerie não a culpou, mas Ruth se sentiu culpada e se matou na sua cela. Em seguida, Valerie foi presa e torturada. Valerie sabia que iria morrer presa ali. Não existiam mais rosas. Tudo seria destruído, menos uma coisa: a sua integridade. Ela seria fiel a si mesma até o fim. As pessoas que mantêm Eve presa redigiram um documento onde ela confessaria que tinha sido raptada por V, que ele a estuprou e lhe fez lavagem cerebral, a obrigando a participar dos seus atos. Se Eve assinar, estará livre em 3 anos. Mas ela nega, assim como Valerie. Eve morreria, mas não perderia a sua integridade. Então a nova ordem é devolver Eve para sua cela, enquanto reúnem um pilotão de fuzilamento. Na sua cela, mais uma vez, oferecem o documento para ela assinar, e Eve nega mais uma vez. Então o homem fardado diz que não tem mais com o que ameaçá-la, ela não tem mais medo, então ela está livre. Com a porta aberta da sua cela, Eve sai da prisão e encontra bonecos de homens fardados e gravações. Aquelas pessoas não eram reais, era tudo um teatro.
Assim, ela anda mais um pouco e ao atravessar por uma porta, ela percebe onde estava. Era a Galeria das Sombras, onde V a esperava. Eve esteve esse tempo todo na Galeria das Sombras. Foi V quem a prendeu, quem a torturou. Ele diz que fez isso porque a ama, porque quer libertá-la de uma vida aprisionada. Eve fica horrorizada e entra em pânico. V diz que todos nasceram numa prisão, que a falsa felicidade da vida é a maior prisão de todas e que Eve se libertou quando escolheu a morte do seu corpo no lugar da morte dos seus princípios. Agora a porta da verdadeira prisão está aberta. Não existe mais medo e Eve se sente como um anjo. V então leva Eve até o telhado e agora sem vendas, porque todas as suas vendas foram retiradas. Naquela noite, naquele telhado, na chuva, nas águas, Eve renasceu e lavou a alma e sentiu tudo diferente. Ela vê a liberdade e então ela chora. No dia 3 de setembro de 1998, no Nariz, onde Eric Finch comanda as investigações contra o considerado terrorista V, 6 meses se passaram sem notícias dele. Nesse dia, na Galeria das Sombras, Eve, agora totalmente revigorada, agradece V por tudo que ele fez. E diz que é bizarro pensar que era tudo mentira. Aquela carta de Valerie parecia muito real. Então V conta que Valerie é real. Ele leva Eve para uma sala onde cultiva as rosas Violet Carson. Por ela, ele faz isso em sua homenagem. Porque V encontrou aquela carta na sua cela, na sala 5. E foi isso o que lhe deu forças para continuar. O que lhe causou a mudança, como causou em Eve agora. Ele fazia isso graças a Valerie. Enquanto isso acontecia, Rosemary começava os seus trabalhos como dançarina no bar Kit Kat Keller. Enquanto o líder Adam Susan continuava olhando intensamente para o seu computador Destino, quando vê uma mensagem escrita: "Eu te amo". E V dizia para Eve que ia precisar dela, agora que ela estava livre. Ia precisar para o seu grande ato final. Mas enquanto isso, eles apenas dançam. Um ano se passou desde a primeira aparição pública de V. E chega o dia 5 de novembro de 1998. Na base da cabeça, Adam Susan implora ao seu amado computador Destino mais algum sinal. Enquanto na Torre Jordan, a base do ouvido, onde o Sr. Etheridge comanda, Dominic Stone procura por Eric Finch, desaparecido há algum tempo. Só que quando Dominic sai do prédio, uma imensa explosão acontece, que mata o Sr. Etheridge. A Torre Jordan foi destruída e agora a velha torre do correio também explode. Era a base do olho, onde Conrad Heyer comandava. Ou seja, no dia 5 de novembro, ao mesmo tempo, o olho e o ouvido da cabeça foram destruídos. Tudo orquestrado por V. Com Eric Finch desaparecido, Adam Susan ordena que Peter Creed, do dedo, esteja no comando da operação contra V. E antes de qualquer coisa, a voz do Destino começa a falar. Era o próprio V assumindo a nova voz. E ele diz que agora o governo está cego, surdo e mudo. E a população tem pelo menos 3 dias de liberdade sem a monitoração de Adam Susan. Essa era a terra do faça o que você quiser. No dia 6 de novembro, uma garotinha andava pelas ruas e se assusta com uma câmera apontada para ela. Mas a câmera não a segue. O povo não estava mais sendo vigiado. Não ouvia mais transmissão da voz do Destino. E agora o silêncio seria quebrado pelo Vox Populi, a voz do povo. A mensagem de V faz efeito nas ruas. Os cidadãos começam a se libertar sem escutas ou câmeras por todos os lados. E o governo não consegue lidar com a situação. O líder, Adam Susan, inclusive, nem reage. Só consegue desejar o amor da sua máquina do Destino.
e o caos nas ruas começa. Enquanto tudo isso acontecia, Rosemary não aguentava mais aquela vida, depois de praticamente perder tudo. Então ela encontra Alistair Harper no Kit Kat Keller e encomenda uma arma. Ela pretendia se matar. Pelas ruas, a anarquia se espalhava. Com as forças policiais e militares nas ruas, o povo começava a se revoltar. Uma mulher é baleada por roubar uma lata de comida. E pela primeira vez em anos, a população não fica calada. Porque não é o povo que deve temer o seu governo, é o governo que deve temer o seu povo. Então o caos se espalha na forma de saques e protestos. Nesses casos, os líderes fascistas começam a transformar pessoas em monstros para que todos tenham medo e ódio, quebrando também a cultura e a educação. Com tudo destruído, o medo é mantido e então surge o Salvador, o líder fascista com a cura para a própria doença que ele criou. Então era importante evitar que isso acontecesse. E V diz que é assim que a anarquia começa, destruindo símbolos fascistas. Primeiro vem o caos, e só depois vem a ordem. Quando a população deseja se organizar por conta própria e não por ser vigiado por câmeras e escutas o tempo todo. Essa é a real liberdade que V tanto fala. Primeiro a destruição, para depois a real organização. Enquanto isso acontecia, sem pessoal bastante para controlar a situação nas ruas, Peter Creed começa a recrutar até mesmo criminosos para o dedo. E um deles é Alistair Harper. Ellen, a esposa de Conrad Heyer, do Olho, deixa claro ter percebido que Peter Creed tá só esperando Adam Susan enlouquecer de vez para tomar o poder para si. Mas Ellen quer manipular as coisas para colocar o seu marido no lugar de Adam. Para mostrar para Eve como ele conseguiu fazer tudo até agora, V conta que teve a Madame Justiça retirada dele. Então ele foi atrás do maior símbolo do outro lado, o destino. E já que a Madame Justiça o traiu, V se deita agora com o amor do seu maior inimigo. V tem acesso ao computador destino desde o começo. Sem Eric Finch, Dominic continua investigando, enquanto Peter Creed assume ainda mais poder dentro do governo. E consequentemente vai dando mais poder para Alistair Harper. Mas ao mesmo tempo, V vai posicionando os seus dominós. Acontece que Ellen Heyer, esposa de Conrad, faz uma oferta maior para Harper. Ela manda que ele continue ao lado de Peter Creed, até o momento em que deve revelar para quem realmente trabalha. Enquanto isso, Rosemary tentava encontrar de quem era a culpa por ela ter essa vida de dançarina, e culpa o seu marido Derek por ter morrido. Eric Finch finalmente aparece, tentando entender a mente de V. Então para isso, ele vai passar por experiências mais próximas e vai até o antigo campo de reabilitação de Larkhill. Assim, todas as peças do seu dominó estavam postas e com um só toque, tudo começa a desmoronar. E o principal movimento para começar a queda do governo era mostrando para Adam Susan que V tinha acesso ao destino esse tempo todo. No dia 7 de novembro de 1998, Eric Finch chega em Larkhill e quer pensar como o paciente da sala 5 pensou ali. Para isso ele toma vários LSD. Andando pelo lugar que era usado, nas suas palavras, de lixeira da Inglaterra, ele caminha pelos antigos fornos e campos de concentração. E então ele passa a delirar, como se fosse um prisioneiro ali. Eric tem visões dos seus dias com Delia inclusive, e imagina como ela drogava e testava pessoas, e ele nem sabia disso. Como o bispo Lilliman abençoava todas aquelas atrocidades, e como o paciente da sala 5 se sentia. Até que, se vendo preso naquele lugar, Eric vê o buraco na sala 5 que a explosão deixou e ele corre por ali, se sentindo livre. Ele volta a viver e ter vitalidade, visão e ter
vida. No mesmo dia, 7 de novembro, V conversa com Eve, preparando a sua peça final. E começa a levá-la por um tipo de tour pela Galeria das Sombras, por lugares que se conectavam e que Eve nem conhecia. Até que ele mostra uma sala com dezenas ou centenas de TVs, mostrando que mesmo com a Inglaterra cega atualmente, ele sempre pôde ver tudo ali, porque ele continua com acesso às câmeras do olho. V passa pela Sala das Rosas e por um tipo de camarim onde ele mostra que tem vários uniformes e máscaras. E no meio do caminho ele continua falando para Eve como a anarquia tem duas faces, a destruidora e a criadora, o caos e depois a ordem. V pega explosivos e passa por um tipo de túnel subterrâneo até uma antiga linha de metrô, mostrando um trem abandonado, onde V sempre o carregava com rosas Violet Carson e com explosivos. Só que ele não conta para Eve o porquê daquilo tudo, mesmo ela o questionando. Pelo menos ele não vai contar ainda. E ela não percebe que no meio daquilo tudo tinha uma inscrição para ela, dizendo: "Adeus, minha adorada." No dia 9 de novembro, Ellen continuava suas manipulações com Alistair Harper, enquanto ele repassava as informações que conseguia de Peter Creed para ela. Inclusive, quando Conrad, o marido de Ellen, sai para trabalhar, ela e Harper passam a ter uma relação mais profunda do que só a profissional. E ela até faz piada por Conrad não ter mais acesso às câmeras, ao olho. Mas ela não sabia que V tinha esse acesso e gravava toda essa cena. No mesmo dia, Rosemary já não aguentava mais a vida que passou a viver depois da morte do seu marido Derek. Enquanto Eric Finch ressurgia em Londres, vagando sozinho, fugindo do desativado campo Larkhill, pensando como V pensaria, até que ele chega na frente de uma estação de metrô desativada e pensa como V pensaria. Era o metrô Victoria, e a sombra do seu símbolo era exatamente um V. Enquanto isso, Adam Susan entra numa depressão profunda depois da traição do computador destino. Então ele sai nas ruas para tentar se conectar de alguma forma com as pessoas. Eric Finch andava por aquela estação desativada, até que encontra um trem parado, cheio de rosas Violet Carson, até que ele é encontrado por V. Só que em paralelo, a próxima rosa não seria de Eric, seria para outra pessoa. E nesse momento, Rosemary anda pelas ruas por onde Adam Susan passava, e ela tá irritada. A sua vida foi destruída por aquele homem. Ela encontrou alguém para culpar. Derek deu a sua vida por ele, e agora ele morreria por isso. Então Rosemary se aproxima do seu carro como para cumprimentá-lo e atira no rosto de Adam Susan. Desse jeito, se vingando pela morte de Derek, por ele ter morrido em nome de Adam e ele nunca ter dado a menor importância, nem mesmo lembrando do rosto de Rosemary. Nesse mesmo momento, Eric Finch se vira e atira em V, mas parecia sem resultado. V tinha saído ileso do ataque, dizendo que ele nunca morreria, porque não tem carne ou sangue para morrer, tem apenas uma ideia. E ideias são a prova de balas. Assim, V vai embora, mas Eric Finch percebe que ele deixou um rastro de sangue e comemora. Ele o matou. No quartel da cabeça, Rosemary era torturada e questionada se ela trabalhava com o terrorista. Nesse momento, Peter Creed e o Dedo tomam o controle, dizendo que a prioridade é encontrar V. Só que Eric Finch aparece, os interrompendo, dizendo que codinome V está morto. Eric conta o que aconteceu, mas começa a ter as suas dúvidas, porque V era muito rápido e ele parecia ter deixado ser baleado. Então ele diz que não lembra exatamente onde isso aconteceu. Provavelmente era
o efeito das drogas. Com a morte de Adam Susan, Ellen Heyer tinha planos para assumir o poder. Mas nesse momento, Conrad, o seu marido, recebe uma fita de V com a traição de Ellen e Harper. Inclusive, nesse momento, Peter Creed e Alistair Harper estão juntos. E, num dos depósitos dos Homens-Dedo, Harper revela a sua traição. Ele mata Peter Creed. Sem os seus líderes, o governo de Londres começa a ficar completamente quebrado. A vingança de V não foi só física, ele matou os fascistas ideologicamente também. Nesse momento, V volta para a Galeria das Sombras, cambaleando, à beira da morte. E diz para Eve que o país não está a salvo ainda. Apenas foram destruídas as crenças antigas, e agora as pessoas deveriam governar. Ele diz que Eve sabe qual face tem debaixo da máscara, não o rosto por trás dela, a ideia. E vê que é um funeral viking que queimava os corpos num barco, e diz que a linha do trem está bloqueada, conectada com a linha principal de transportes de Londres, que leva direto para a rua Downing, uma das mais importantes ruas de Londres, onde fica a casa do primeiro-ministro da Inglaterra. E assim, nos braços de Eve, V morre. Eve segue o rastro de sangue de V, passando pelas câmaras teatrais e pelos seus outros uniformes e máscaras. E então Eve percebe tudo o que V disse para ela. V era a face destruidora, Eve a face criadora. V renasceu no meio das chamas, Eve renasceu no meio das águas. V era o caos, Eve era a ordem. Eve era a sequência do trabalho de V. Eve olha para o corpo sem vida de V e fica tentada a tirar sua máscara. Mas talvez as expectativas não fossem correspondidas. Isso seria muito pior e acabaria com todo o símbolo. V não era uma pessoa, era uma ideia. Então Eve deveria ser a nova V. Nesse dia, 9 de novembro, Eric Finch percebe como V se tornou um símbolo de luta pela liberdade para as pessoas contra a opressão que esse governo lhes causou, como Larkhill causou a ele. Então Eric Finch começa a concordar com ele e abandona a força policial. O governo implodia, enquanto a população ia perdendo força depois das notícias que V estaria morto. Alistair Harper volta para a casa de Ellen Heyer nesse momento, mas quem o esperava ali com o vídeo mostrando a sua traição era Conrad Heyer, que mata Harper, mas numa luta onde os dois são mortalmente feridos. E logo na sequência, a própria Ellen chega na casa e vê o corpo do seu amante morto no chão. E ao seu lado, rastejando com o pescoço cortado, o seu marido Conrad, o comandante do olho. E aos seus pés, ele também morre. Toda a cabeça do fascismo foi destruída. E quem passa a assumir o posto agora de liderança, mesmo sem querer, é Dominic Stone, o antigo ajudante de Eric Finch. Até que, no meio de uma população desanimada com as notícias da morte do seu símbolo de liberdade, onde Dominic tentava deixar tudo em ordem inclusive, V aparece. V diz que um bando de opressores assumiu o controle sobre a vida do povo. Mas o povo deveria ter essa responsabilidade sobre si mesmo. E ao deixar que isso acontecesse, o povo se entregou. Mas agora existe outro caminho. E no próximo dia, a rua Downing será destruída. E então o povo deve escolher a liberdade ou a prisão. O efeito do pronunciamento é imediato, com a população indo para cima das autoridades. E Dominic Stone corre, inclusive, tentando se esconder num beco, até que V o encontra. No dia 10 de novembro, então, a nova V, Eve, leva o corpo do seu mentor para o trem de flores, dizendo que vai lhe dar o funeral viking que pediu. Mas a era dos assassinos acabou. Ela vai lutar pela liberdade construindo e não
destruindo vidas. E assim, ela ativa a linha do metrô e aciona o trem. Desse jeito, ao chegar na área bloqueada, o trem explode e destrói a rua Downing, mas sem causar mortes, porque V tinha avisado que faria isso um dia antes. E assim, o seu mentor tem o desejado funeral viking, e da destruição de Londres, onde ele está bem no meio, o país poderá ser reconstruído dos seus próprios escombros. E o seu símbolo vai continuar, ainda mais porque Eve agora vai até um desacordado Dominic Stone, que será o novo aprendiz de V. Eric Finch vê tudo de longe, e no caminho vê Ellen Heyer tentando comida com mendigos. E ela fica irritada quando Finch simplesmente a ignora. Mas Eric Finch agora entende bem a cabeça de V. Ele sabe que um novo mundo estava por vir, e ele também teve um papel nisso tudo, porque V tinha tudo planejado desde o início, até mesmo a sua morte. A sua morte significava o fim do caos e o início da ordem, a liberdade do seu povo, a manutenção de uma ideia. E ideias são a prova de balas. E é desse jeito que termina a história. V de Vingança é um quadrinho maravilhoso. Uma história escrita há muito tempo que é muito atual e serve de identificação para qualquer tipo de sociedade quebrada. O desenvolvimento dos personagens é único, mostrando que não existem heróis aqui. V não é um herói. Ele tem o seu ideal e pode ser tão cruel e mesquinho como qualquer vilão para conseguir o que quer. A história te faz pensar e te faz refletir sobre poder, opressão, sobre líderes fascistas e como eles chegaram aonde estão, deixando bastante interpretação do certo e errado para o leitor. Além de toda a filosofia envolvida nesse roteiro, ele é levado numa narrativa maravilhosa de paralelos e com uma arte muito espetacular. O quadrinho é extremamente influente e se tornou símbolo de luta contra a opressão em vários momentos da nossa história, em vários protestos e movimentos contra o sistema. Principalmente depois de receber um filme em live action que foi lançado em 2005. Qual é a verdadeira identidade de V é um mistério até hoje. Muitos acham que pode ser realmente o pai de Eve. E quando ele diz que o seu pai estava morto, na verdade é porque ele se tornou outra coisa com a criação da figura do V. Mas isso é uma teoria, porque mesmo questionado, Alan Moore sempre responde que não importa quem está debaixo da máscara, o que importa é a sua ideia, o seu símbolo. E isso é ótimo, porque realmente V de Vingança não se trata de pessoas, se trata de ideias, da luta contra a opressão e contra o fascismo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.